Maravilha podermos estarmos aqui juntos, louvando ao Senhor. E de alguma maneira, né, a gente já vê as crianças aqui na frente, já dá um ânimo que as coisas estão voltando mais ou menos ao normal, né? Já que nós vamos ter esse normal um dia, né? Mas vê-las aqui na igreja é sinal de que elas estão também sendo alcançadas. E as crianças, elas não são só o futuro, elas são os presentes também, né? Então, são pessoas que precisam ouvir de Jesus, serem alcançadas por Ele, e nós louvamos a Deus por elas estarem aqui entre nós. Amém? Então, nós vamos dar continuidade à nossa ministração no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 14 a 21, certo? Nós vamos ler a palavra. Mantenha sua Bíblia aberta para você ir olhando, examinando e trazendo ao coração a palavra de Deus na sua vida. Amém? Então vamos lá. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus, aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles o ensino deles alastra-se como câncer, e entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim algumas pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece a quem lhe pertence, e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos e outros para desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor, preparado para toda boa obra. Amém? Esse texto não poderia ser diferente dos demais que já foram ministrados aqui, onde a gente teve uma percepção daquilo que o apóstolo Paulo, ele trazia ao coração de Timóteo. Timóteo estava sendo já trabalhado pelo apóstolo Paulo, e ele preparava ele não somente para estar à frente da igreja, mas para a sua ausência. O apóstolo Paulo, ele estava, nesse momento, já tendo consciência de que ele não estaria mais tomando conta das igrejas e pregando o evangelho, porque a sua vida estava já com dias contados, né? Então, ele tinha consciência que ele precisava trazer aos irmãos e a Timóteo a responsabilidade que ele precisava continuar pregando a palavra do Senhor. Então, eu fiz aqui rapidamente uma recordação daquilo que nós estamos sendo ministrados para a gente acompanhar uma lógica de pensamento. Primeiro, ele fala para Timóteo lembrar do chamado, certo? Para ele lembrar, lembra-te do teu chamado. Depois, ele traz como ele tinha que marcar aqueles irmãos para ele ser lembrado. E ele traz também a Timóteo uma reflexão sobre a vida de um atleta e sobre a vida de um lavrador. E também que teria sofrimentos nessa jornada que ele ia ter até ministrar a palavra, porque a perseguição estava muito grande, a heresia estava sendo bastante difundida, e não é diferente dos dias atuais. Vocês concordam que hoje a gente tem um cenário, né, ainda mais tranquilo em termos de perseguição aqui no nosso país, mas que ela se levanta sutilmente, mas em outros países a gente já vê os cristãos sendo bastante perseguidos, mortos por amor a Cristo. Nós ainda não estamos tendo uma perseguição à nossa própria vida. A gente tem ao Evangelho, porque muitas pessoas hoje já se levantam contra o Evangelho. Mas nós não devemos
ficar temente nem preocupados, porque o Senhor Jesus, ele nos advertiu que nos últimos dias seria assim, difíceis. Nós não vamos encontrar daqui para frente tranquilidade ou até mesmo uma situação confortável. Nós vamos incomodar quando a nossa voz for levantada, quando a gente falar sobre a palavra de Deus, quando a gente dizer o que ela realmente tem para a vida das pessoas. Não se preocupe se isso não acontecer com o seu redor. Pense bastante se realmente você está falando dela, porque quando você abrir sua boca para falar, muitas pessoas ao nosso redor, da nossa família, pessoas que estão próximas da gente, elas não vão aceitar a palavra de Deus. Por quê? No capítulo seguinte, que nós vamos ter acesso a ler aqui na igreja, ele traça um perfil da última geração, como é que ela vai ser. Então, assim, é bem assustador, mas é verdade, porque se a palavra de Deus diz, isso vai acontecer. Não devemos estar preocupados com o que fulano diz que vai fazer, o que vai deixar de fazer com a igreja. A igreja, ela tem um dono exclusivo, a igreja, ela é exclusividade do Senhor Jesus. Quem decide a vida da igreja, o que vai acontecer com ela, é Jesus, não é ninguém mais. Tem essa graça e esse poder. Então, nós devemos seguir. E aí, hoje, depois dos sofrimentos, o apóstolo Paulo chama Timóteo a ter cuidado com as conversas inúteis, discussões inúteis, que circulavam no meio das pessoas e hoje também circulam. Então, irmãos, tenham cuidado com conversas inúteis. Não perca seu tempo, não perca sua graça, não perca sua vida, não perca o seu foco, que é o evangelho. E aí ele chama, no versículo 15, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar. Certo? Quando eu era criança, eu lembrei muito, porque na nossa igreja que eu fui ensinada a amar o Senhor, a Igreja de Cristo, a gente cantava muito essa canção, certo? Esse versículo em forma de canção. A gente cantava exatamente assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus. Ainda criança, e aquilo me chamava muita atenção. Senhor, me ajuda a me apresentar a Ti. Certo? Me ajuda a apresentar a Ti. E essa convocação, irmãos, tira o foco de que nós devemos tentar fazer o máximo. Nós não devemos tentar fazer o máximo para agradar a Deus. Nós devemos fazer de tudo, se esforçar em todas as áreas da nossa vida, a nós agradarmos ao Senhor. Ele é quem avalia a nossa vida. É Ele quem sonda as nossas vidas. Nós não temos que tentar lutar para sermos aprovados a homens. Nós temos que ser aprovados a Deus. A avaliação é um processo que todos nós passamos. E é bom quando a gente é aprovado. Quando a gente é aprovado no vestibular, quando a gente é aprovado numa carteira de motorista, quando a gente faz um teste numa seleção. Tudo isso, quando a gente é aprovado, é um sentimento maravilhoso. Porque a avaliação, ela é um processo que revela o que o aluno aprendeu, como ele alcançou esse objetivo e como ele está sendo diante do processo que vai testar seus conhecimentos. Então, a nossa vida cristã, nós também somos colocados à prova. Nós também temos que ser aprovados, nós também passamos por uma seleção. A nossa seleção é diária. A nossa luta nos traz para nós o compromisso de nós sermos aprovados por Deus. Quando nós estamos no sofrimento, quando nós estamos na dificuldade, quando nós estamos na escassez, quando nós perdemos aquilo que é importante, quando nós achamos que de alguma maneira a gente tinha um controle sobre alguma coisa e a gente percebe que não temos, que nós não vamos mudar, mas que nós podemos permanecer fiéis ao Senhor. Aí nós estamos sendo colocados à prova. O nosso louvor, a nossa adoração nas horas das circunstâncias mais difíceis. As tempestades, elas vêm e elas nos chamam naquele momento a nós permanecermos firmes. Firmes porque nós acreditamos no Senhor e nós cantamos aqui que Ele é poderoso para fazer
infinitamente mais. Então, na nossa vida, ele faz infinitamente mais. Mas 3 coisas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, principalmente no versículo 15, que é uma convocação para a nossa vida, não é só para um pastor, não é só para um diácono, não é só para quem tem e exerce uma função de liderança na igreja, é para mim e para você. Ele não diz aqui, procura apresentar-te pastor, aprovado, diácono, aprovado. Ele diz o obreiro. Ele diz eu e você. Ele diz a cada um que está aqui, que serve ao Senhor. Ele chama a nossa vida a nos apresentarmos a Deus. Não faço nada pensando da aprovação humana. Quando a gente faz, a gente tem uma codependência das pessoas. E nós temos que ser dependentes do Senhor. Nós não precisamos ficar à procura da aprovação humana. Nós temos que procurar incessantemente a aprovação do Senhor. Então, o primeiro passo, 3 coisas chamam a atenção aqui. O primeiro passo é o obreiro diligente. Todo esforço tem um alvo que é Cristo. Seja diligente, meu irmão, na sua vida, no seu dia a dia, naquilo que você for fazer. Se você toque para o Senhor. Se você canta, exclusividade para o Senhor. Não procure aprovação, não procure saber o que as pessoas estão achando de A e B do seu talento. Você tem que fazer isso para o Senhor. Você tem que fazer isso buscando a aprovação dEle, porque você é um obreiro e Ele lhe chama para ser aprovado. E isso quer de nós uma dependência de Deus, um olhar para Ele. E isso não nos traz peso nem escravidão, porque quando nós dependemos da aprovação do Senhor, quando nós procuramos agradá-lo, nós temos paz que excede a todo entendimento, nós temos a alegria do Senhor, nós temos o contentamento que vem dEle. Então, o obreiro diligente, tudo que você for fazer, faça como ao Senhor, faça com firmeza, faça com toda a dependência da palavra do Senhor. É ela que deve ser a nossa busca incessante. Não conversas inúteis, não aquilo que atrapalha, que tira a sua visão, que lhe entristece, que você fica na expectativa do elogio, que você fica na expectativa da aprovação, que você acha que as pessoas têm que fazer assim porque você estava fazendo. Coloque nas mãos do Senhor, faça com diligência, faça com alegria, faça com satisfação. Porque você assim vai procurar agradá-lo e com certeza vai conseguir. Não se envergonhe diante de Deus. Irmãos, é muito ruim quando a gente tem algo que nos traz vergonha. Se você acha chato, constrangedor, você sentir vergonha de algo que você fez com seu irmão, imagine aquilo que você tem diante de Deus. Aquilo que lhe traz peso, aquilo que lhe traz constrangimento, sabe? Não são culpas, mas é constrangimento daquilo que lhe traz vergonha. Então aqui o versículo 15, ele diz que não tem do que se envergonhar. Procure ser aprovado para você não sentir esse sentimento de vergonha. Poxa vida, eu deveria ter feito, sabe? Eu deveria ter me dedicado mais. Eu poderia ter me esmerado mais, eu poderia ter sido mais diligente. E isso traz vergonha, porque Deus vai requerer de você. Sabe, seus talentos, seus dons, a sua vida, aquilo que você pode fazer na obra do Senhor, faça buscando a aprovação do Senhor. E isso vai lhe trazer correções entre Ele e você. Mas não deixe que a vergonha, que a omissão lhe traga do que você se envergonhar. Não só diante de Deus, porque quando nós buscamos a Deus e fazemos isso com diligência e com alegria, as pessoas vão perceber na nossa vida o compromisso. E nós também não vamos ter do que se envergonhar das pessoas. Como é muito difícil hoje a gente ver, olha, as pessoas dizendo, vixe, é crente, né? Eita, não confio muito não, tá entendendo? Antes, quando uma pessoa dizia, olha, eu sou crente, a pessoa tinha até crédito no comércio. A pessoa era confiável. As pessoas tinham uma alegria. Poxa vida, eu vou alugar ou eu vou fazer um negócio com uma pessoa que é crente, né, lá daquela igreja ali. Está entendendo? Mas hoje as pessoas já ficam com o pé atrás. Porque hoje a sociedade, a própria igreja e muitos líderes
Eles caem nessas pequenas coisas que se envergonham diante de Deus e traz vergonha diante das pessoas. E quando ele convida o obreiro a ser diligente, nós temos que ser tudo que a gente for fazer. A sua palavra tem que ser sim, sim e não, não. Se você disser, eu vou pagar, pague. Se você vai dizer, eu vou comprar, compre, mas tenha como pagar. Não caia no consumo exacerbado da nossa época. Está entendendo? Cumpra com a sua palavra. Seja honesto naquilo que você for fazer. Honre, certo, a sua vida diante das pessoas para que você seja aquela pessoa que seja lembrada, sabe, como uma pessoa honesta. Para que os sofrimentos da nossa época não sejam uma coisa que vá dizer às pessoas, está sofrendo porque também é desonesto. Quantas igrejas elas são marcadas porque as pessoas agem desonestamente com o seu ministério, com o seu chamado e com a vida das pessoas. Quem maneja bem a palavra da verdade, né, que sabe expor a palavra, é você ter fidelidade com o que ela diz, não com seus pensamentos, sabe? Não mudar as coisas, não fazer, sabe, da pregação algo divertido. A pregação, ela traz arrependimento primeiramente a nós. Ela não é uma diversão, ela não é um momento de lazer, ela é um momento de reflexão. Nós temos que sair daqui levando a palavra semanalmente, levando a palavra de Deus diariamente, pensando no que foi dito para nós como parte da nossa caminhada cristã, como uma expressão do cuidado de Deus na nossa vida. Não é só uma liturgia de nós louvarmos, ouvir a palavra, mas que ela produza em nós essa inquietação, que você coloque, né? E eu tenho visto que o Ministério da Mídia aqui da igreja tem feito isso. Vamos lembrar o que foi pregado, vamos trazer à memória, vamos levar o ensinamento de domingo após domingo para uma prática diária. Aí nós vamos conseguir aplicar, ao manejar bem a palavra da verdade. Não é só folhear, não é só saber os livros, não é só saber onde está versículos, não é só decorar, é você praticar, é você se analisar. É por isso que o texto, quando nós vamos fazer a ceia, ele diz exatamente isso: examine o homem a si mesmo. A palavra de Deus, ela é pregada aqui nessa igreja para a gente se examinar, para a gente praticar, para a gente manejar, para a gente não se envergonhar, para a gente ter na nossa mente a consciência que nós fomos chamados para sermos um obreiro aprovado. Se tem uma coisa que hoje nós, como já passamos por alguns alunos, né, como alunos na vida, né, tem alguns professores que todo mundo diz, rapaz, o cara gosta de reprovar. O cara é mau, né? Quando faz uma prova, rapaz, todo mundo já vai com medo, né? Matemática, física, né? Essas exatas aí, a gente sente aquele palpitar no coração quando é dia de prova. Por quê? Porque a gente tem aquela consciência que aquele olhar daquele professor vai ser para lhe reprovar. Ele vai botar o pior exercício, a pior questão, né, para trazer você a isso. Mas tem uma coisa que Deus faz com a gente, irmãos, é que o olhar de Deus para nós é para aprovar a nossa vida. Ele não vai colocar você numa questão que ele vai ter prazer de ver você sendo reprovado. Ele não vai fazer uma prova pensando assim, eu vou botar hoje para ver eles chorando, certo? Não vai ser assim. O olhar de Deus para você é de aprovação. Por quê? Porque ele espera que você seja um obreiro diligente. Ele espera que você faça esse exame e venha para a palavra para você praticar a palavra de Deus. Não é uma caminhada fácil. Ser cristão não é uma caminhada fácil. Porque a gente, às vezes, tem que voltar a determinadas posturas que, às vezes, a gente diz, não, eu não vou não. A minha humanidade não permite. Eu não vou fazer isso. E o Senhor Jesus chama exatamente a gente à contramão dessas questões. Você tem que ir atrás do irmão, que você às vezes diz, eu não fiz nada contra ele. Ele é que vem, né? Eu não fiz nada, estou tranquilo. Mas a Bíblia diz, se você acha que ele tem alguma coisa contra, né? Vai lá, né? Anda mais uma milha, dá outra face. São questões da nossa vida cristã que nos chamam a cada dia a nós sermos diligentes e aprovados pelo Senhor. Então, nós temos que ter essa certeza. O nosso mestre, ele nunca vai botar uma questão para a gente ser reprovado por ele, e sim aprovado, certo? Porque essa é 3 questões que é chamada aqui nesse versículo.
Até porque o apóstolo Paulo começa a trazer essas questões para Timóteo, já preparando ele para o seu ministério pastoral, porque ele sabia do que estava acontecendo no cenário. Tinha essas duas pessoas aqui, né? Himeneu e Fileto, que eles disseminavam todo tipo de heresia. Então, ele realmente tinha que estar atento à diligência, ele tinha que estar atento à palavra de Deus, manejar bem, né, para ele não fazer nenhuma situação vergonhosa para a vida dele e para a vida dos irmãos que estavam ali. Então, por quê? Porque essas duas figuras aqui, eles já pregavam suas heresias e diziam que a ressurreição já tinha acontecido. Então, os cabras não eram peça boa, não. Então, hoje, no nosso cenário atual da igreja brasileira, nós temos muitas essas questões de heresias, de mudanças de coisas, pessoas que dizem coisas, irmãos, que a gente fica chocado em ouvir, que está longe da palavra de Deus, não passa nem perto de um texto desse, sabe? Que faz, assim, coisas que nos deixam assustados. Então, isso daí, nós temos que fugir, porque o apóstolo Paulo disse também para Timóteo, foge, né? Se afasta deles. Não perca nem seu tempo olhando para a internet. Sabe? Eu vou só ver como curiosidade. Não perca seu tempo, não alimente sua alma com isso. Vá para a palavra de Deus. Busque a ela para poder você saber manejar bem a verdade. Sabe, tem gente que passa horas e horas. Irmãos, eu conheço um irmão, uma pessoa que vivia na igreja, crente fervoroso, uma pessoa que pregava, uma pessoa parceira, que começou nessa busca louca que tem na internet, de vídeos, de tudo que acontece, pessoas mandando isso, que hoje ele tem vivido, a família tem vivido uma frieza terrível, tá certo? Uma frieza. Eu, particularmente, dependendo do vídeo, eu nem vejo, porque eu não vou perder meu tempo, não vou alimentar minha alma se não for com a palavra de Deus, para quê? Então, foge. A palavra de Deus diz aqui, o apóstolo Paulo naquela época disse para Timóteo, não tinha nem internet, né? Não tinha nem internet, ele já dizia, foge, te afasta. Irmãos, eu digo mesmo para nós hoje, vamos fugir dessas coisas, nos afastar. Não dê atenção, são palavras inúteis, não vai trazer nenhum crescimento para a sua vida, não vai trazer nenhuma prosperidade espiritual para a sua vida, não. Sabe, foge disso, se afasta. Não fica nem um minuto, não dá atenção, porque você vai se preencher. O tempo que você vai perder fazendo isso, vai ler a Bíblia. Vá orar, se ajoelhe, clame ao Senhor, mas não dê atenção. Se não tem procedimento bíblico, se não tem coerência com aquilo que o ensinamento da palavra de Deus diz para a nossa vida, não perca seu tempo, sabe? Foge. O pastor Hernandes Dias Lopes é que ele bota 3 palavras bem interessantes para esses livros de Timóteo, principalmente o segundo. Ele diz o seguinte, numa das suas ministrações sobre a palavra ao jovem pastor, ele diz que o livro de Timóteo, o seu ápice são 4 palavras, que é foge, segue, permanece e prega a palavra. Então, foge dessas coisas, tá certo? Foge. E aqui o apóstolo Paulo, ele diz, afasta-se, foge. E permanece, tá entendendo? Firme, porque o firme fundamento de Deus permanece inabalável. Está aqui o versículo 19. Inabalável. O verdadeiro fundamento na palavra de Deus permanece inabalável. Por isso que às vezes eu fico preocupada, às vezes os irmãos ficam, assim, lógico, né? Você pensa em perseguição, você pensa no que as pessoas pensam da igreja, humanamente falando, dá aquele choque. Mas espiritualmente falando, nós temos que permanecer firme. Nós não precisamos ficar preocupados com isso, até porque nós sabemos que a palavra de Deus diz sobre isso. Então, permanece firme, porque o que você crê é um firme fundamento que é inabalável. O que Jesus fez, a sua vida, aquilo que ele fez após, sabe, todos o seu ministério e a sua ressurreição é inabalável. Você pode até encontrar uma pessoa que não acredite, mas nunca ela vai dizer que não aconteceu. Por quê? Porque é inabalável. O que Jesus fez é inabalável na nossa vida. Então, ele fala exatamente isso. Ó. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e é selado com esta inscrição. O Senhor conhece quem lhe pertence. O Senhor conhece a mim e a você. Nós pertencemos a Ele. Nós fomos convocados para sermos obreiros que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E aí ele termina no versículo 20 e 21 falando sobre os vasos.
Nós temos vasos de honra e desonra. Ele diz que numa casa grande tem vaso de madeira, tem vaso de barro, né? Mas aqueles que conseguem se afastar dessas coisas, nós que perseguimos diariamente, lutando para não cedermos àquilo que hoje é convencional, aquilo que hoje está no nosso cotidiano. Irmãos, a nossa luta nos faz vaso de honra. Não é sobre o que você faz, não é sobre o que você tem de valor, é sua luta para você não se envolver com as coisas que hoje estão aí. Se ele chamava a atenção de Timóteo lá atrás, hoje a nossa vida, ela tem muito mais entretenimento e coisas que vão sutilmente nos atraindo para a gente se aproximar dessas coisas e nos afastarmos da palavra do Senhor. Hoje nós passamos, se nós quisermos, nós passamos o dia todo com algo na nossa mão que nos tira da gente buscarmos ao Senhor e no lugar da gente se afastar, a gente faz se aproximar. Então, são princípios que estão aqui dentro do livro de Timóteo, que não é longe. Já foi Paulo falando para Timóteo. Paulo falou para Timóteo e hoje nós conseguimos ver um cenário tal e qual. Um cenário tão parecido quanto naqueles dias de heresia, de apostatar da fé, das pessoas buscarem os seus bel prazer, certo? No capítulo 3, nós vamos ver o resultado dessas pessoas que hoje estão entre nós. Então, quando o apóstolo Paulo fala, ele não falou sobre aquela época. A Bíblia não é um livro daquela época, a Bíblia é um livro atual hoje. Você termina de ler esses versículos de Timóteo, você consegue, ele estava aqui, né? Ele estava contemplando esses dias aqui. Então, foge, segue a palavra, né? Permanece firme e prega a palavra. Certo? Essa é um resumo desses versículos que a gente vê aqui. É desses textos que a gente vai lendo. Desses capítulos que nós estamos vendo dia após dia aqui na igreja, certo? Nós estamos tentando trazer a cada um de vocês a disciplina de seguir nessa leitura, para que isso traga ao seu coração, no momento certo, armas para você vencer aquilo que hoje é apresentado a nós, certo? Aquilo que hoje é ofertado a nós. O que é ofertado a nós, irmãos, é distanciamento, é frieza. Antes da gente vir para o culto, a gente estava conversando com uma irmã que estava dizendo exatamente isso. Ah, filho de fulano está frio na fé. Ah, fulano não quer mais ir para a igreja. Depois dessa pandemia, e exatamente, não está mais se animando para louvar ao Senhor. Vocês acham que isso é uma coisa assim, sem percepção espiritual? Jesus disse que nos últimos dias a frieza ia chegar a todos. E hoje a gente vê a frieza não só aqui no Brasil, não só na nossa igreja, não só na igreja, em muitas partes espalhadas pelo mundo. E é por isso que nós temos que fugir dessas coisas, nós temos que seguir a palavra, nós temos que permanecermos firmes e nós temos que pregar a verdadeira palavra, para que só ela é o antídoto para a frieza. Uma boa dica para cada um dos irmãos que porventura vinha sentir desânimo, tivesse dizer, eu estou meio para baixo espiritualmente, não estou conseguindo reagir. Meu irmão, dobre o seu joelho exatamente onde você estiver, se possível, mas ore ao Senhor, comece a erguer um louvor a Ele, comece a trazer à sua alma aquilo que traz esperança, lute pela sua vida, porque daqui a uns dias nós vamos ter uma frieza absurda, e essa frieza ela vai alcançar a mim e a você se nós não formos diligentes, se nós não manejarmos bem a palavra do Senhor. Não pense que vai ser lá fora, não pense que você está isento, não pense que você tem algum bloqueio que vai impedir isso acontecer na sua vida. Se você não vigiar, se você não seguir, se você não permanecer, você é presa fácil para uma frieza, para o secularismo que está aí, certo? Para a pessoa sem esperança. Quando chega o sofrimento, não tem vigor, não tem força.
certo? Por isso que a palavra de Deus lá em Isaías já disse que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Uma coisa que nós temos que ter consciência, meu irmão, é que você tem que lutar pela sua vida e pelo seu coração, diariamente. Siga a verdade que está na palavra de Deus, veja o que está sendo pregado e examine a palavra do Senhor. Não fique só aqui olhando, sem questionar, mas leia a palavra do Senhor, vá buscá-lo na sua vida, no seu secreto, na sua intimidade, ore a Ele a cada instante, peça a Ele para tirar você de qualquer frieza, de qualquer situação que roube a exclusividade do louvor ao Senhor, porque é isso que hoje a nossa sociedade, ela traz para nós, certo? E muitas vezes nós nos colocamos nesse papel porque os nossos olhos vão sendo iludidos com aquilo que é passado nas telas dos nossos celulares, nas telas dos nossos computadores, e a gente vai se esquecendo de orar, a gente vai esfriando lentamente. Não pense que isso vai ser assim. Vai ser lentamente, suavemente. Quando você vê, você já está envolvido, você já está distante, você já não ora, você já não busca, e você esquece de buscar ao Senhor como um obreiro que não tem que se envergonhar. Certo? E a vergonha é algo terrível. A gente sabe quando a gente, às vezes, experimenta ela, né, em qualquer situação corriqueira. Imagine diante de Deus. Então, o que esse texto traz hoje para nós é que você busque, que você lute, que você vigie, que você faça da sua vida, certo? Sentir, não fique no saudosismo, no meu primeiro amor. Faça isso agora. Esse é o tempo que nós podemos buscar ao Senhor e encontrá-lo. Porque nós estamos caminhando para uma situação terrível, certo? De uma sociedade falida a cada dia, certo? Então nós temos que buscar ao Senhor e nós temos que nos ver a cada dia lutando pela nossa vida espiritual. Não acha, não estou muito bem não, porque na igreja tem isso, na igreja você tem muito, você vai ter uma lista enorme de tudo que está aqui que você não concorda. É isso, é aquilo, não gostei hoje, Silas cantou alto demais, era para ter cantado baixo, o outro menino disse, sai daqui com a lista, porque nós somos humanos. Mas você tem que sair daqui provocando o seu coração a depender do Senhor. É você arregaçar suas mãos e pregar a palavra do Senhor. É você orar incessantemente. É você buscar a Deus, sabe, com todo o vigor que você tem. Porque esse é o tempo de buscar, esse é o tempo de seguir, esse é o tempo de permanecer e esse é o tempo de pregar a palavra. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês.